Cristo, na qual seu nome era Saulo. Mas a Bíblia diz que Deus tem um encontro com este homem no caminho de Damasco. Este homem, o texto diz em Atos capítulo 9, que respirava ameaças contra a igreja do Senhor. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, diz que ele compara o apóstolo Paulo com uma besta fera enjaulada, na qual ninguém conseguia parar ele, pois o mesmo tinha sede de vingança, de perseguir a igreja, de maltratar os cristãos. E todos aqueles na Bíblia que perseguiram a igreja, o seu sinal foi trágico. O seu final foi trágico na Bíblia. É só estudar a história de Herodes. A Bíblia diz em Mateus capítulo 2 que Herodes estendia as mãos sobre alguns das igrejas para os maltratar. Herodes estendia as mãos sobre alguns das igrejas para os maltratar. E a Bíblia diz que Herodes, ele mata Tiago. E a Bíblia diz que Herodes ainda continua com sede de vingança. Mas Herodes queria mais. Ele não se contenta em matar o apóstolo Tiago à espada. Então Herodes agora também quer matar Pedro. E a Bíblia diz que ele guarda Pedro. E o texto diz que ele guarda com 4 quaternos de soldados. E a Bíblia diz que ele queria apresentar Pedro na festa dos pães asmos, ou na festa da Páscoa. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, em Atos capítulo 12, aparece a Pedro dentro da prisão e disse: Pedro, cinge a tua capa, pega a tua sandália e segue-me, porque o Senhor mandou eu te tirar dessa prisão. Ali era o Senhor dando uma válvula de escape para a vida de Pedro, pois o mesmo tinha uma promessa, na qual o próprio Senhor disse para ele: Pedro, quando tu é moço, quando tu era menino, tu andava como menino, mas quando tu for moço, Pedro, quando tu for velho, Pedro, você estenderás as mãos. Se você estudar toda a história dos cristãos na Bíblia Sagrada, todas as suas mortes foram trágicas. Tomé foi morto à machadada, Tiago foi morto à espada, Pedro foi decapitado em Roma de cabeça para baixo, Paulo foi morto dentro de uma masmorra por volta do ano 70 depois de Cristo. A Bíblia diz que se aproxima um homem perto de Paulo e pergunta: o que tu quer falar nos momentos finais da tua vida? Tu quer falar alguma coisa, Paulo? Tu é um dos maiores bandeirantes, tu é um dos maiores pregadores do Evangelho. Você sozinho, Paulo, ganhou toda a asa menor para Cristo. Você sozinho, Paulo, aleluias, ganhou toda a asa menor para o Senhor. O que tu quer falar, Paulo? Então fala: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a minha fé. Paulo sabia de quem ele servia. Paulo tinha confiança que aquele que ele servia brevemente lhe daria uma coroa, mas não é uma coroa corruptível, é uma coroa incorruptível, na qual está em Coríntios capítulo 15 verso 40 ao 50, que diz que aquele que é mortal se vestirá de mortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então virá a palavra final: tragada esta morte sobre a tua vitória. Aonde está a morte? A tua vitória. Aonde está inferno? O teu aguilhão. Todos aqueles que perseguiram os cristãos na Bíblia Sagrada, os seus sinais foram trágicos. Exemplo, Herodes. Herodes, a Bíblia diz que ele foi comido de bicho. É isso mesmo, irmão. Ele foi comido de bicho. Paulo, na qual era Saulo, na qual perseguia a igreja do Senhor, a Bíblia diz que ele cai do cavalo. O Senhor encontra ele no caminho de Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele olha e disse: quem és tu, Senhor? O Senhor disse: Saulo, eu sou Jesus dos crentes, eu sou o Deus dos crentes, na qual você persegue. Dura coisa é, Saulo, recalcitrar, perseguir os meus aguilhões.
milhões. Se você estudar a Bíblia Sagrada, você vai ver agora que a carta aos Hebreus é escrita por Paulo. E quando você começa a se aprofundar na história de Paulo, você vai ver que no capítulo 10, no verso 14, Paulo vem dizendo: porque com uma só oração, porque com um só preço, aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. O que Paulo está querendo dizer, irmãos? Porque com um só preço, porque com uma só oração, Paulo está falando ali acerca de sacrifício. Uma vez na qual Cristo morre na cruz do Calvário, porque com uma só oração, porque com um só preço, Cristo nos santifica na cruz do Calvário, através da sua morte vicária, através da sua morte redentora. Cristo nos santifica de uma vez por todas na cruz do Calvário. Se você estudar toda a Bíblia Sagrada, começando pelo livro de Gênesis, você vai ver Deus primeiramente criando a terra. Você vai vendo no texto de Gênesis, na qual diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas, sobre as faces das águas. A Bíblia diz agora que Deus então começa a dizer: haja luz, e houve luz. Há quem acredita que a terra foi criada pelo Big Bang. Há quem acredita que a terra foi criada pela teoria do Big Bang. Nós acreditamos que a terra foi criada na teoria do criacionismo, mas bem sabemos bem que quando a Bíblia diz que criou Deus os céus e a terra, a Bíblia diz que a terra era sem forma, a terra era vazia, a terra não tinha beleza, a terra não tinha formosura. Então Deus olha para a terra e disse: eu preciso da beleza terra, eu preciso da forma terra. Então Deus começa a dizer: haja luz, e a luz, ao poder da palavra, irmãos. A Bíblia diz que da nossa boca não pode proceder duas fontes: ou é água doce, ou é água amarga, ou é bênção, ou é maldição. Então a Bíblia diz o poder da palavra, porque pela palavra Deus criou os montes, pela palavra Deus disse: haja sol, e houve sol, haja lua, e houve lua, haja estrelas, e houve estrelas, haja mar, e houve mar. E a Bíblia diz que Deus olha para o mar e disse: mar, produza peixes conforme a sua espécie, terra, produz animais conforme a sua espécie. Mas há uma pessoa que Deus cria, que Deus olha e diz: você não vai ser criado pela palavra, você vai ser obra-prima das minhas mãos, eu vou te criar. Então Deus olha para a terra, e a Bíblia diz que Deus pega o barro, e Deus então começa a modelar o barro, e começa a fazer um boneco. Porém aquele boneco não tinha vida, aquele boneco não tinha espírito. Então Deus olha para a terra, e quando forma aquele boneco, fazendo pés, fazendo mão, fazendo dedos, fazendo nariz, ouvido, olhos, Deus sopra sobre o boneco o arco de Deus, e Deus coloca dentro, e Deus ainda mais. Então Deus cria o primeiro homem é Adão. Porém a Bíblia diz que esse homem, a Bíblia diz que desobedece a Deus, e a Bíblia diz que Adão agora está destituído da glória de Deus. Deus olha para Adão e disse: Adão, não comerás, Adão, da árvore do jardim. A Bíblia diz que quando Deus incita Adão, pela viração do dia, Deus olha para Adão e disse: Adão, Adão, aonde tu estás? Ele olha e disse: Senhor, ouvi a tua voz e temi, porque Adão achava que o pecado afastaria ele de Deus, e de fato afasta. Isaías 59 diz que o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Porém Deus estava procurando Adão, dizendo: Adão, aonde tu estás? A minha graça quer te alcançar, Adão. Porém a Bíblia diz que quando Adão cai, a Bíblia diz que Adão agora joga a culpa para cima da mulher, a mulher joga a culpa para cima da serpente, o ser humano buscando meios para justificar os seus erros, para justificar as suas práticas. Mas a Bíblia diz agora que Deus então levanta o segundo Adão,
segundo Adão é o antitipo do primeiro Adão. Este segundo Adão é Cristo. Aonde está isto? Isto está em Isaías 9,14, que diz, Isaías prevendo a vinda do Messias. Ele olha e disse: um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, o principado do seu reino está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, e o seu nome é Deus Todo-Poderoso, e o seu nome é Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então Deus levanta o segundo Adão. O segundo Adão vem para consertar o erro do primeiro Adão. Porque depois que Adão cai, toda a humanidade cai junto com Adão. A Bíblia diz que todos pecaram. Não venha com essa ideia não, bonitão, que você é perfeito, que você não é perfeito não. Porque a Bíblia diz que todos pecaram depois de Adão. E destituídos estão da glória de Deus. O Deus do Antigo Testamento, pastor, é matava. Matava antes, Deuteronômio no capítulo 32, verso 39. Verdes agora que eu sou, e nenhum Deus há mais comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape das minhas mãos, diz o Senhor dos Exércitos. Todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Então tinha que vir alguém para consertar o erro deste Adão, ou para justificar este Adão. E a culpa cai sobre quem? Cristo. Cristo carrega a culpa de Adão. Cristo carrega todo o peso da humanidade. Mas o que me chama a atenção é que quando Adão cai, toda a humanidade vem caindo. Inclusive os filhos de Israel. Inclusive a Bíblia diz que Deus olha para a terra, Deus vê a imoralidade tomando conta da terra. Deus vê a prostituição tomando conta da terra. Ao ponto de Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que os filhos de Deus se desceram à terra e se relacionou com as filhas dos homens. Mas a expressão filho de Deus em Gênesis capítulo 6, talvez você possa se assustar, mas aponta para anjos decaídos. Mas o anjo tem uma relação com mulheres e gerando filhos, como isso, espírito pode gerar filhos. Mateus capítulo 22, verso 30, Jesus disse: porque depois disso, os anjos não se casam e não se dão em casamento. Mas depois disso, depois da sua ressurreição, os anjos não se casam e não se dão em casamento. Porque em Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus desceram à terra e se relacionaram com as filhas dos homens. E nasceram gigantes, e nasceram néfilis. E a Bíblia diz que nasceram filhos de Anates. Onde está isso? Números capítulo 13. Josué olha para a terra, e Josué, agora Deus dando uma promessa para Moisés, porém Moisés não entra na terra, Moisés avista a terra no Monte Nebo. Então Josué olha e disse para o povo: olha, esforçai-vos, porque o Senhor entregará este povo nas nossas mãos. O Senhor entregará os nossos inimigos nas nossas mãos. Quando estudamos a história de Israel, estudamos a história de um povo aguerrido, estudamos uma história de um povo que não se dava por vencido. Hoje em dia, qualquer batalha queremos desistir. Hoje em dia, qualquer luta queremos desistir. Hoje em dia, qualquer prova queremos largar o cargo. Mas a Bíblia diz que os filhos de Israel, quando ia para a batalha, eles pegavam espada, eles pegavam escudo, mas muitas das vezes eles não precisavam guerrear para si próprio, porque o Senhor dos Exércitos ia na frente, dando a vitória. Então Josué olha e disse: não temas, porque nessa terra há gigantes de quase 3 metros de altura. Há filhos de Anate, há Jebuseus, há Amoreus, há Fariseus, há diversos povos, mas não temas, porque maior
conquistar a terra. Quando eles chegam na terra, eles ficam assustados e dizem: Josué, vamos desistir. Vamos voltar para trás, é melhor a gente dar de ré. Porque a gente não vai conseguir vencer eles. Eles são muito grandes. Eles são enormes, Josué. Homens aquados têm 3 metros de altura. É melhor a gente desistir. Eles são acostumados à guerra. Eles são acostumados à batalha, Josué. Vamos voltar para trás. Mas, irmão, Deus não chama covarde para fazer a sua vontade. Deus não conta com covarde para fazer a sua obra. Deus não conta com pessoas que põem obstáculo em tudo e dizem: eu não vou fazer porque eu não tenho condição, eu não vou fazer porque eu não tenho recurso. Ei, meu querido, se você não quer fazer, Deus vai levantar quem quer. Josué então é um homem de coragem. Josué é um líder. Ele coloca a cabeça, olha aquele povo e disse: nós vamos conquistar porque é nosso. O que é nosso nós vamos conquistar. Aquilo que o Senhor nos deu por herança, nós vamos tomar a força deste povo. Aleluia! Aleluia, Jesus. Hoje em dia tem seu filho nas drogas. Não vou batalhar não. Não vou para a igreja. Não vou para o círculo de oração. Não vou orar. Você se dá muito fácil por vencido. Se você ver as histórias dos homens de Deus na Bíblia, você nunca se daria por vencido. Todos eles são homens aguerridos. Todos foram homens aguerridos. E tiveram muitas dificuldades. Mas cria no Deus que eles serviam. Quando você crê no Deus que você serve, tudo é diferente. Vem as tempestades, vem as lutas, vem as adversidades, mas você sabe quem está com você. Você sabe que quem está com você não é um Deus que tem olho, mas não vê. Não é um Deus que tem mãos, mas não apalpa. Não é um Deus que tem pés e não anda. Quando você sabe o Deus que você serve, é só você olhar para Apocalipse. Ah, mas não tem a descrição? Tem, irmãos, a descrição de Deus. E Apocalipse, os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus pés são como latão reluzente, como se tivesse saído de uma fornalha. E os seus olhos são como fogo, chamas de fogo. E da sua boca sai uma espada aguda da justiça. E a sua voz é como a voz de um som de muitas águas. E da sua voz sai relâmpagos e trovões. O Deus que você serve ainda livra você do tacho de azeite fervendo, como livrou João. O Deus que você serve ainda libertou Pedro da prisão quando estava pronto para ser morto por Herodes. O Deus que você serve ainda abre mar vermelho para o povo passar. O Deus que você serve ainda manda você dizer: acalma-te mar, aquieta-te vento. O Deus que você serve ainda tem o controle das estações. O Deus que você serve ainda tem o controle do tempo. O Deus que você serve ainda tem controle de todas as situações. Aleluia! Se Josué olhasse para a sua ótica humana, ele voltava para trás. Mas como ele vê com os olhos espirituais, ele vence a batalha. Porque se você olhar com os olhos carnal, você perde a batalha. Se você olhar com os olhos físicos, você desiste. Se você olhar com seus olhos humanos, você vai falar: eu não vou conseguir. Eu não vou vencer essa guerra. Eu não vou vencer essa batalha. Mas se você olhar com os olhos de Eliseu, irmãos, o negócio é diferente. Eliseu vê a cidade tomada por Samaria. Ele olha para Geazi e disse: não temas, Geazi, porque maior o que está conosco do que os que estão com eles. O que estão com eles são braços humanos. O que estão com eles são braços humanos. Mas o que está conosco é o braço forte. O que está conosco é o Senhor dos exércitos. Se Ezequias olhasse para a batalha,
vivo, ele não venceria. Como Senaqueribe disse: os deuses babões não livraram das minhas mãos. Ezequias, quem é você para livrar das minhas mãos? Ezequias olha para Senaqueribe e disse: você não está desafiando qualquer homem, você está desafiando um homem de oração. E Ezequias entra dentro do templo, pastora, e sabe o que Ezequias faz? Ezequias olha e disse: Senhor, Senaqueribe desafiou o Senhor. Senaqueribe, Senhor, desafiou o Senhor. Eu não aceito, o Senhor não aceita ser afrontado, Senhor. Haja a meu favor. E a Bíblia diz que um anjo desce no arraial dos assírios e mata cerca de 85 mil assírios com uma só espadada. Aleluia! Se você analisar a Bíblia, Josué fala: nós vamos conquistar, é nosso. Deus nos deu por herança. A terra é boa, tem muita uva lá, vamos comer com força. Depois que nós vencer a batalha, nós vamos pegar os cachos de figos. A terra é boa, a terra manda leite e mel. Mas Josué achava que ia vencer a batalha com seu braço. Mas a Bíblia diz que foi o Senhor que venceu aquela batalha. Deus! Glória a Deus! Como o Senhor venceu aquela batalha? A Bíblia diz que Deus fez chover. E a Bíblia diz que Deus fez chover enormes pedras de granizos no céu. Granitos no céu. E matou todo aquele povo no vale de Azeca. Deus mata todos os gigantes, todos os jebuseus, todos os amoreus, todos os fariseus, todos os filhos de Anate, todos os gigantes, todos os néfilis. Deus mata com enormes pedras de granizo. Deus faz chover e cai aquelas enormes pedras de granizo sobre o povo, e o povo vence a batalha. E eles tomaram a terra por herança. Eles tomaram a terra por direito. Mas o que me chama a atenção e o que me inspira na história da Bíblia Sagrada, que depois que Adão cai, toda a humanidade vem caindo. Só que o povo de Israel vence algumas batalhas, mas há batalhas que o povo de Israel também perde. Porque não é todas as batalhas que você vai vencer. Vai ter batalhas que você também vai perder. Na vida é assim: um dia a gente ganha, no outro dia a gente perde. Nós queremos só ganhar, né, irmãos? Quando ganha é só alegria. Quando ganha é só festa. Mas o povo de Israel entendia que no dia das adversidades era a permissão do Senhor. Era Deus provando o povo. Era Deus preservando o povo. É Deus fazendo com que o povo viesse ter mais confiança. Exemplo disso, a Bíblia diz que o povo de Josué perde a guerra de Ai. Jesus! Cerca de 11 mil homens, 3 mil mortos, feridos. E Josué vai consultar a Deus dizendo: Senhor, por que o povo perdeu a batalha? O Senhor nos disse que nos daria guerra. O Senhor nos disse que nos faríamos vencedores. O Senhor olha para Josué e disse: lança as pedras de Urim-Tumim. As pedras de Urim-Tumim, irmãos, eram as pedras que ficavam no peitoral do sacerdote. Ficava no éfode do sacerdote. Essas pedras, essas 6 pedras, 12 pedras, mais 6 era Reino Norte e 6 era Reino Sul. Judá, Israel e Jerusalém. Todas essas pedras representavam as tribos de Israel. E eles lançaram essas pedras de Urim-Tumim. E quando lançaram, descobriram que eles tinham perdido aquela batalha porque Acã havia cometido um pecado. Acã havia cometido um furto. Acã havia cometido um roubo. Acã toma para si uma das coisas condenadas e esconde debaixo da tenda do Senhor. Meu Deus!
ele rouba os ciclos de ouro e esconde debaixo da tenda do Senhor. E o Senhor disse: Josué, vocês perderam a guerra, porque aonde tem pecado eu não habito. E quando o pecado não for tirado, vocês não vencem a guerra. E quando